Pedir para as pessoas se apresentarem, tá? Quando forem falar. Meu nome é José Lúcio. Eu queria entrar com o professor Adilson sobre a questão da internet e a lei do Azeredo, o fascista. Então, quero discutir porque quando interessa a eles, eles fazem lei contra o povo. Quer dizer, a internet deve ser ampla e gratuita. E o professor Vitor, quero só fazer uma lembrança na questão dos jornais de esquerda. Desde 1946, todos os jornais de esquerda, e o último foi na Alexandre Mackenzie, do Partido Comunista, que foram queimados e presos todo mundo. E as máquinas jogadas no Rio Guandu. Então é difícil continuar um diário, um jornal de esquerda. Nós temos a classe operária, que nós tiramos mensalmente, porque não temos condições de ter todos os dias. Mas temos o vermelho na internet. Acesse www.vermelho.org.br. Salve o socialismo. Cláudio Salles. Rosa Luxemburgo. Bom dia, mesa. Bom dia a todos. Bom, eu queria falar sobre a questão das rádios e TVs aqui em Niterói, né? Que poucas pessoas sabem, os cidadãos de Niterói, que aqui existem cerca de 14, né, concessões, contando as rádios comunitárias, 5 rádios comunitárias. Temos 4 rádios, né? 2 AMs e 2 FMs, e mais 2 concessões de televisão aberta, fora outras 2 que parece que tem a TV Futura, que está em São Gonçalo, concessão São Gonçalo, mas que é São Gonçalo, Niterói, parece que tem esse alcance, e tem a TV Passaponte, também, que é de São Gonçalo, mas está em Niterói, né? E tem outros 2 canais que eu não consegui identificar. Todos esses dados estão no Ministério das Comunicações, no site. Né? E tem outro, parece que tem também uma concessão de TV digital já para Niterói, né? Uma fundação Vila Real, que a gente nunca ouviu falar que fundação é essa. Né? Uma fundação que nunca fez nada de, que a gente saiba, de educativo, de real, pela cultura da cidade, e consegue já um canal de TV digital aqui. Né? Isso é importante a gente tá lembrando. E temos a Fluminense AM, que é, eu acho que o único veículo desses eletrônicos aberto, que tem realmente uma programação da cidade, com jornalismo para a cidade. Temos a Oi FM, que nem assina, as pessoas nem sabem disso. A Oi FM é uma concessão de Niterói, né? Tem conseguido renovar a sua concessão. E tem a Band News, que pertence ao grupo Fluminense, né? Uma parte, é uma parceria, não sei como funciona isso, mas sei que quando tem lá agora, você vai ouvir o noticiário local da sua cidade. Aí entra o noticiário do Rio de Janeiro, né? Então, assim, só vejo mas essa parceria tá um tempão já, né? Porque eu sei, mas a verdade é a Fluminense, a Band News era a Fluminense FM. Foi a última grande rádio, na minha opinião, que eu tive o prazer, inclusive, de trabalhar, né? Que lançou todo o movimento de cultura do rock dos anos 80, Legião Urbana, Paralamas Sucesso, e etc. e tal, né? Que foi uma rádio importante a nível nacional, que é de Niterói, né? Mas que se transformou na Band News, que não dá nem notícia da cidade, né? Então, assim, a minha pergunta é, né, esses veículos de comunicação, sendo de Niterói, né, tendo ali, você tem um edital quando você concorre a um veículo de comunicação, né? O segundo item que conta mais ponto, que conta 30 pontos, né, é justamente a produção local de programas, né, culturais e educativos na cidade. Né? A minha pergunta é, essas 14 concessões, quer dizer, tem a Fluminense AM e tem também as rádios comunitárias, que essas sim produzem conteúdo local. Né? A própria Goiás, por exemplo, é a única rádio que nesse momento divulga os artistas da cidade. Né? Uma cidade tem 3 selos musicais. Né? Tem a Astronauta Discos, tem a Niterói Discos e tem a Tomba Records, pelo menos essas 3. Né? Então, a gente tem uma vasta produção. Temos a Universidade Federal Fluminense
várias universidades, né, uma produção cultural, científica enorme, e desses veículos temos apenas a Fluminense AM, né, transmitindo alguma coisa da cidade. A pergunta que vai ficar para você, que é o único, né, representante do empresariado, né, você acha que esses veículos... de uma certa maneira, mas eu quero até dar os parabéns que botou a cara a tapa e está aqui presente, né? Isso é muito importante, tá? E também o único veículo que, na verdade, está fazendo alguma coisa e que tem identificação da cidade é o Jornal Fluminense, tem o Jornal Tribuna também, que é importante, o Jornal Diário, né? E tem a Fluminense AM, né? Tem essa questão da Band News, né? Que eu deixo aqui o meu protesto, né? Não só com relação ao Band News, como todos esses outros veículos de comunicação que estão na cidade e não prestam nenhum tipo de trabalho para a cidade. Claudinho. Eu queria deixar assim a pergunta: o que você acha disso? Se você acha que esses veículos de comunicação, para continuar tendo essa concessão que é pública, né? Que é um bem público, né, na cidade, se eles deveriam dar uma atenção maior, uma responsabilidade sociocultural para a cidade, né? Que os meios de comunicação falam muito em responsabilidade social dos outros, mas a responsabilidade social deles, Cláudio, é uma coisa que a gente questiona. Isso é isso. Vou chamar o Vitor. Gostaria aqui de registrar a importância política dessa conferência. É a primeira conferência de comunicação, enquanto que nós já vamos chegando em... Agora me foge a edição, mas já tivemos várias conferências de saúde das cidades, estão passando por um processo de conferência de educação, e o que eu acho que é mais importante é a participação dos diversos atores do campo da comunicação nessa conferência municipal. Infelizmente, ainda está sob risco a participação na Conferência Nacional de todos os atores do campo de comunicação. E por que eu ressalto isso? Porque essa conferência ela é mais que um espaço de debate, de reflexão. Ela é um espaço de produção de alternativas, de políticas públicas, de políticas de Estado para a comunicação. O Paulo Henrique Amorim, jornalista do Grupo Record, mas que tem um site chamado Conversa Fiada, ele cunhou uma expressão chamada PIG, Partido da Imprensa Golpista. Eu acho que o Vitor Gianotti deve também ter dialogado com esses setores, assim como o Altamiro, assim como o outro companheiro aqui da UF que o senhor citou, como o Denis. Nós vivemos numa sociedade que se diz moderna, que se diz contemporânea, onde uma grande empresa de televisão e poucos jornais detêm um monopólio de verdade. Se acusa, se julga em uma página. Não há direito de defesa. A mídia impõe verdades, a mídia hegemônica impõe verdades que são incontestáveis. Nós temos que, nessa conferência, pensar o caráter político do nosso debate. Como transformar em políticas públicas de acesso à internet, mas também de combate ao oligopólio presente nos meios de comunicação. Precisamos pensar e regulamentar de fato a Constituição quando coloca o sistema estatal, público e privado em harmonia, digamos assim, né? Então nós precisamos pensar como construir novos meios de comunicação e possibilidades de construção de poderes alternativos e de novos atores no campo da comunicação social. É uma tarefa urgente, uma tarefa democrática do povo brasileiro hoje acenar para a democratização dos meios de produção e os meios de divulgação de opiniões distintas, da opinião de pluralidades. É uma necessidade democrática e que essa conferência tem que pensar também políticas nacionais, estaduais, mas também municipais. Foi aprovado recentemente pela ANEEL a regulamentação do acesso à internet através da linha elétrica. No entanto, nós também temos que pensar acesso por rádio. Acesso por rádio. Isso aí é uma questão que o poder municipal pode pensar. Tem dinheiro para isso, Vitor. Apesar do debate dos royalties, fechando, apesar do debate dos royalties estar imprensado aqui para o Rio de Janeiro, para o nosso estado, ainda tem dinheiro sobrando para isso. Isso é um grande espaço de democratização, mas volto a registrar. Para além de pensar as novas, precisamos também pensar o latifúndio passado, dividir o latifúndio midiático. O Márcio e depois é o Felipe.
quando a gente pensa que temos uma região metropolitana, né, com mais de 10 milhões de pessoas, né? Só em Niterói nós temos 480 mil, mas no Rio de Janeiro são 6 milhões, e você tem apenas 2 rádios ao news, né? Rádios que transmitem jornalismo 24 horas ao dia, é muito pouco. E você não tem uma rádio popular, né, que transmita informações pela ótica dos movimentos populares. Você não tem uma televisão da Central Única dos Trabalhadores ou de outras centrais sindicais que pudessem se manifestar, né? Então, na realidade, nós temos muitas dificuldades pela frente, mas temos também todas as condições de superá-las. E no tocante às TVs a cabo, eu acho que o Adilson pode também elucidar, a lei que regulariza as TVs a cabo prevê não apenas as TVs educativas, as TVs legislativas, mas também a TV executiva e educativa local. Não é? E por que nós não lutamos por isso? Não é? Por que não trabalhamos, a partir de agora, por um movimento que organize e consolide as TVs comunitárias, as TVs executivas do Poder Executivo local e as TVs também dos movimentos sociais? É isso. Não, mas é isso. Gente, olha só, antes da fala do Felipe, o Vitor avisou que tem um compromisso meio-dia, está atrasado já. Então, ele pediu só para fazer uma saudação rapidinho, para poder se despedir, e a gente continua o debate em seguida. Só 2 coisas que foram faladas, sobre a qual eu posso falar 1 segundo só. Sobre jornais de esquerda, gente, eu insisto que nós, do nosso país, tivemos experiências maravilhosas. Citei em 1919, 2 jornais diários, 1946, 8 jornais diários. Durante a ditadura militar, jornais alternativos chegou a ter 150. O Pasquim tinha 220 mil exemplares semanais. Hoje em dia, quais são os nossos jornais de esquerda que têm uma tiragem semanal? Nenhum. Só tem o Brasil de Fato, o único jornal de esquerda semanal. A tiragem deve ser 1/4 do que foi do Pasquim durante a ditadura. Estamos mal. Jornais sindicais, só tem 2 que são diários, dos metalúrgicos de São Bernardo e dos bancários de Salvador. 1990, tínhamos 6 jornais diários. Não é por falta de dinheiro, está sobrando dinheiro no sindicato. Não é falta de dinheiro, é cabeça. É a gente não investir, não entender a importância da comunicação. Eu sei que há tentativa de site, etc., diário muito bonito, o jornal, o site, o vermelho, etc. Mas, gente, temos que reconhecer que estamos muito fracos, temos que avançar. Há várias revistas boas de esquerda, boas que vão da Caros Amigos, a Le Monde Diplomatique, Revista Brasil, várias revistas. E por que não se tenta unificar? Quem disse que não podemos ter uma revista boa de 100 mil, 200 mil, 300 mil para ser vendida em banca semanal, no mínimo, no mínimo, no mínimo? A gente não pode aceitar que nós somos fraquinhos, coitadinhos, e que a Globo, os 4 Cavaleiros do Apocalipse, são os satanás que eles são. Temos que ver, dinheiro temos, não é problema de dinheiro, é problema de cabeça nossa. Nossa, coloco todos os donos, não estou dizendo quem é o bom, quem é o bom. Só a outra coisa, para mim, o que eu sonho com essa conferência? Que a gente discuta uma maior participação da sociedade na comunicação. A participação, a sociedade não está participando, a comunicação está na mão de grupos econômicos e nada mais. Como fosse a empresa Perdigão, a Sadia, o grupo Gerdau, é um grupo econômico. A sociedade não participa em nada, é só usuária, come, engole, igual se engole uma salsicha, uma linguiça. Igual. Nós não temos nenhuma participação como sociedade. E o controle, o que a direita sempre diz, que estamos querendo implantar o controle. Queremos sim o controle. Quem disse, quando teve aquela ocupação do MST naquela fazenda no Pará, 3 meses atrás, da Fazenda Espírito Santo, a Globo no Fantástico disse que um repórter da Globo, da TV Liberal lá do Pará, que ele foi colocado em cárcere privado, não podia sair, isso é um absurdo, pelo MST. 2 dias depois, na Polícia Federal, o repórter da Globo repetiu, não foi cárcere privado, podia sair tranquilamente. Só que o Fantástico não publicou isso na semana seguinte. E aí se ficou com a mentira. E aí,
Qual é o controle que tem a sociedade? O que vai se fazer com um canal desse, com uma rede dessa? Vamos engolir acabado? Gente, vamos exigir a rediscussão de tudo. A rediscussão da... Por que o Demo tem 153 rádios na Bahia? Quem disse que tem que ficar assim? Temos que rediscutir. Este é o papel dessa conferência. Maior participação do povo já está bonito, está começando. Está começando. Estamos na pré-história da participação, mas já estamos aqui, 100 e pouco, já contei várias vezes. Mas maior participação, exigir controle, sim. Controle e nova redistribuição daquelas fazendas do ar, dessas Seis Maria do ar, que são essas televisões. Quem disse que está certo assim? Essa é a minha mensagem. Desculpem, gente, mas eu preciso sair, que vou viajar, vou para outro lugar. Tá bom? Bom proveito para você. Felipe agora, e depois é o Célio. É Célio? Celso. Célio mesmo. Célio. Bom, gente, meu nome é Felipe, eu sou estudante de comunicação social daqui da UF. Falo aqui em nome do DACO, do Diretório Acadêmico, e da INECOS, que é a Executiva Nacional dos Estudantes de Comunicação Social. Na verdade, a minha fala é mais, não é tanto uma pergunta, mas mais uma provocação. Não queria repetir, mas muito já foi falado pelo Márcio. Ressaltar a importância dessa conferência, não só dessa, mas como conferência nacional, como uma conquista do movimento social. Não foi alguma coisa que foi cedida pelo governo, algo que foi vindo de cima para baixo, mas foi uma conquista dos movimentos sociais, principalmente muitos representados aqui, principalmente falando agora no âmbito, na conjuntura da cidade municipal. Queria destacar também outra coisa que foi falada aqui na mesa pela Sandra. Eu concordo que o Comperj, realmente agora o complexo petroquímico vindo para o leste fluminense, para a região do Conleste, vai trazer o foco dos olhares todos para Niterói e para essa região. E aí é necessário a gente lutar pela nossa identidade, pela identidade de Niterói, que é um celeiro de talentos, como foi demonstrado ontem, por exemplo, no show que a gente teve de abertura. Várias bandas de Niterói. Temos hoje, como Claudinho Salles disse também, a gente tem várias rádios comunitárias, várias TVs, vários canais que ainda não são difundidos para a nossa própria população. Então, assim, a provocação que eu faço é justamente nesse sentido, de que uma identidade da cidade se constrói a partir do momento que as pessoas podem dar a sua voz. A gente não precisa necessariamente de veículos, grandes grupos midiáticos, virem para cá para construir uma identidade de Niterói. Niterói tem essa identidade, mas infelizmente a Pop Goiaba já foi fechada algumas vezes pela Polícia Federal e pela Anatel. Recentemente, a Rádio Comunitária do Morro do Estado foi fechada novamente. Então, assim, o que a gente precisa para construir realmente uma identidade de Niterói é que o povo fale. Não necessariamente que ele tenha um mediador. A gente não quer aqui nessa conferência dar voz à população. A gente sabe que essa população tem voz e a gente só quer garantir o espaço dela na criação da identidade de Niterói. É o Célio e depois Moreira Luiz. Márcio Luiz. Bem, boa tarde. Eu quero dizer que eu sou seguidor aí do blog do Márcio Kleber e seguidor também do blog do pessoal dos petroleiros. Então, que tem uma rede muito grande de comunicação. Então, eu sou de Araruama e sou editor de um jornal de Araruama, que agora eu percebi que através do Mário, que é mais um jornal alternativo, como surge aqui essa leitura do jornal em Niterói, dos bairros, né? E então você pega, por exemplo, Santa Rosa deve ter 100 mil habitantes, 20 mil, botar uns 30 mil habitantes. Aí meu jornal roda em Araruama, Silva Jardim, pega uma parte de Tanguá, vai na região dos lagos, né? Então, hoje a população da região, pelo IBGE, está dando 500 mil. É uma população de Niterói, né? E a gente consegue passar, muitas vezes, a proposta do comunitário, passar a proposta da organização, né, de toda a população, que muitas das vezes as grandes mídias não chegam lá, a não ser o Jornal Fluminense, que é um jornal que é a nossa referência ainda.
Eu quero te falar isso porque, né? Porque eu rodo meu jornal, por exemplo, 5.000 exemplares, na tribuna de Niterói, do Jordão, né? Assim como eu rodo, lá em Araruama tem mais 7 jornais que dá em torno aí de uns 35 mil exemplares que chega naquela região. Então, o Jornal do Brasil, há um tempo atrás, eu tive até um debate de comunicação em Guaba Grande, que o Jornal do Brasil, há 2 anos atrás, rodava 67 mil exemplares no Brasil. No Brasil. Quer dizer, eles tinham uma tiragem de 1 milhão, passou para 67 mil. O Globo era de 1 milhão e tal, passou para... Isso eu estou te dando naquele momento, né? Sério, 1 minuto. Em torno de 100 mil exemplares. Isso eu estou falando semanalmente, né? Diário e tal. Bom, eu quero falar que a nossa... Quero só para puxar para a mesa, né? A discussão é a seguinte, que a parte da escrita, né? A imprensa escrita, a gente consegue fazer ainda a imprensa escrita alternativa. Consegue-se fazer um jornal porque você tem a vinculação publicitária. Agora, não existe na comunicação hoje, no Ministério, até porque o ministro da Comunicação, a indicação do grande poder que foi feito aí, foi a Globo, não é diferente como é da educação, é diferente como da saúde, mais ou menos, mas da saúde, da cultura, que temos uma nossa referência, e aí podemos avançar bastante coisa. Certo, a comunicação não é nossa, a comunicação está, né, a serviço da grande mídia. Eu só quero fechar, até para a nossa reflexão, é que eu fui uma reunião e que essa reunião disse o seguinte, que a conferência de comunicação, ela deixou passar, foi porque existe uma briga hoje das teles com a radiodifusão. Porque a radiodifusão hoje tem um faturamento de 27 bilhões e as teles estão com faturamento de 100 bilhões. Então, eles estão danados a vida, aí ficou essa briga e deixou passar, que é para ver se melhora a grana, porque aí está o interesse do próprio ministro da Comunicação. Sério. Bom, eu não gostaria de prolongar, mas eu só quero falar que é importante esses 30%, né, para o interior. Depois tem mais tempo de debate, né, para... E fico por aqui. Eu só quero falar também que eu estou, assim, diretor de comunicação lá da Federação da Associação de Moradores e estou participando do Concomperge, que é o que está acompanhando o polo petroquímico. Beleza, obrigado, hein, Celso. Agora é o Márcio Luiz e depois a Paula Mariana. A conferência é um sucesso, é uma vitória, mas mais do que isso, além do campo da discussão, do campo das propostas, acho que as conferências ela tem que caminhar no campo do cumpra-se, no campo do cumprimento, porque o atual governo, é uma crítica construtiva, em todas as áreas se discute muito, mas pouco se implementa. Acho que o governo que mais se discutiu tese no Brasil foi o governo Lula, mas pouco se implementou. E aí, para ser objetivo, na minha colocação, em Brasília, nobres e ilustres debatedores, há vários projetos solicitando que se criem, que se democratizem os recursos da verba de publicidade do governo federal. E na LERJ, Câmara dos Vereadores, não sei se aqui em Niterói tem algum projeto similar, que democratize as verbas para as rádios, para os jornais e para a televisão. Porque hoje, infelizmente, só quem consegue recursos públicos da verba de publicidade é a grande mídia. Seja a grande mídia dos meios de comunicação da televisão, da rádio e dos jornais. Os jornais alternativos, os jornais de bairro, os jornais temáticos, as rádios comunitárias, as TV comunitárias não recebem nada. Então há esse
esses projetos hoje em tramitação. E para a gente discutir os avanços no meio de comunicação, uma nova política de comunicação, nós temos que discutir principalmente democratizar os recursos, democratizar a tecnologia e, de fato, o governo assumiu um papel importante, porque não adianta o governo Lula, o ministro, os ministros, dizerem, olha, é importante ter conferência de educação, é importante ter conferência de meio ambiente, é importante ter conferência de esporte. Mas, se de fato, de verdade, após as conferências, as propostas que são deliberadas não são implementadas. Então, eu acredito que o grande ganho dessa conferência de comunicação de Niterói, até com uma proposta para levar para a Conferência Nacional, é justamente cobrar das autoridades públicas competentes, que eu sou presidente da República, que de fato assume o compromisso de implementar. De implementar, porque hoje o que acontece? As rádios de TV comunitárias são criminalizadas, muitos jornais de bairro, nós da Federação temos um jornal que está na 3ª edição, sobrevive graças ao sacrifício de associados ou de alguns amigos, porque infelizmente os recursos públicos só vão para aqueles que de fato têm apoio da Coca-Cola, da Ambev e das grandes multinacionais. Bom dia, Paula Mayran, eu sou jornalista formada na UF, sou de Niterói e com muito orgulho estou aqui representando o mandato do Marcelo Freixo, deputado estadual. No cotidiano do meu trabalho hoje, eu testemunho assim, a gravidade dos impactos desse momento em que a gente não pode ter dúvidas de que a gente enfrenta, sim, uma ditadura do capital, né? A ditadura da mídia, como bem disse aqui o Vitor Gianotti. Porque lá a gente trabalha articulado com os movimentos sociais, e aí eu vou até usar o exemplo de Niterói, que é o caso do Morro do Cavalão, do Morro do Estado, e que essa realidade daqui de Niterói, na verdade, ela se amplifica e é a mesma realidade de todas as comunidades, né, de favelas do Rio de Janeiro. A gente tem toda uma população imensa que não se vê representada na mídia. Eu participei há poucos dias de um encontro em defesa da vida e para discutir a segurança pública, e num público de mais de 100 pessoas, o microfone correu o público com a pergunta: o que mais indigna você? E num público que tinha uma grande parte de pessoas de favelas, né, lideranças comunitárias, mais de 60% das palavras se referia à indignação com a mídia. Então, isso me mexeu muito comigo, eu fiquei refletindo sobre como a violência simbólica pode ter impactos tão graves quanto a de um fuzil, né? Assim, a gente vive num momento em que a grande mídia realmente, como disse o Vitor também, não vai representar os interesses desse coletivo que sofre. Então, o que eu queria deixar aqui de mensagem é que, assim, são muitos os desafios e muitas as frentes de luta, né, nesse momento de conferência. E, de um lado, a gente não pode deixar de disputar esse espaço para a voz, né, da população, da realidade do cotidiano das comunidades na grande mídia, mas os movimentos sociais, né, as comunidades, elas têm que se organizar e disputar a construção dos seus próprios meios de comunicação, né? E defender essa democracia, por exemplo, dos recursos que a internet oferece. Eu acho que hoje ainda está muito fraco, realmente, o uso dessas ferramentas pelos movimentos sociais, pela esquerda, para garantir voz na sociedade. E eu digo isso porque eu acredito na importância da quebra de paradigmas. Assim, a gente tem 2 exemplos concretos, recentes, de que, às vezes, a gente consegue mudar toda uma opinião pública em relação a determinadas questões. Um exemplo lá no mandato foi a questão das milícias, que, num determinado momento, todo mundo, praticamente, até autoridades, declaravam que era um mal menor, que era uma coisa que era melhor a sociedade tolerar como alternativa ao tráfico. E em 1 ano e meio foi possível, trabalhando na disputa de espaço na grande mídia, na construção de outros meios alternativos de comunicação, mudar a opinião pública. Né? Hoje existe um consenso de que milícia é algo que não serve para a sociedade.